Continuamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Cídio Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência. Ele vai nos falar sobre as ações da secretaria nesse momento. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, lançou na última sexta-feira uma série de publicações com informações, serviços, direitos e curiosidades da pessoa com deficiência. Qual o objetivo da criação desse material? Você já viu o material? Ficou lindo, né? As publicações ficaram muito bonitas e totalmente acessíveis. Uhum. Então, são dois os objetivos. Um é gerar conteúdo, né, relevante, de vanguarda, interessante, sobre deficiência. Existe uma grande carência no mercado de material, né, de informações sobre deficiência em geral. Então, isso vem suprir uma demanda por conteúdo. E o segundo objetivo é fazer um conteúdo totalmente acessível. Então, nós estamos mostrando, né, para todo mundo, né, para a sociedade, para o mercado, como fazer um conteúdo acessível para todos. Então, são esses dois objetivos. Obviamente, o primeiro é mais importante, né, que é gerar esse conteúdo. Uhum. Como você sabe, são 5 publicações, né? Tem um guia de direitos, um guia de sensibilização sobre pessoas com deficiência, um guia de comunicação e eventos, um guia de trabalho e renda, né? E um guia de desenho universal e acessibilidade na cidade de São Paulo, no plano arquitetônico e urbanístico. Então, por outro lado também, essas publicações, elas elas mais ou menos empacotam, né, o que foi a nossa gestão, ou seja, elas resumem um pouco o que tem sido nossa gestão nesses 3 anos e meio. Secretário, aqui é a Júlia quem fala, justamente com relação a essas publicações, como as pessoas podem ter o acesso a essas publicações e como elas podem repercutir também essas publicações? Bom, acesso pelo site da Secretaria, né? Basta acessar o site da Prefeitura e procurar lá embaixo, né, no guia, a aba da Secretaria, está em destaque, as publicações estão em destaque, então essa é a melhor forma de conseguir essas publicações. Nós também vamos fazer tiragens impressas, mas tiragens relativamente pequenas, né, para usos muito específicos, porque, né, a melhor forma hoje de acessar esse tipo de conteúdo é online mesmo. E é online que o usuário, né, que a pessoa tenha a melhor experiência de uso desse material, porque você tem as versões, tem várias versões, né, versão acessível e tem uma versão pensada para pessoas, uma versão onde ela é toda facilitada. O português, né, o texto, ele é mais simples, pensado para pessoas com deficiência intelectual, né, e pessoas que têm algum problema cognitivo, né, e que podem se valer de uma versão mais simples para entender o que está acontecendo. Secretário, o material, então, é acessível a todos os portadores de deficiência? Sim, deixa eu só fazer uma correçãozinha. Sim, hoje em dia a gente não usa mais essa expressão portador de deficiência. Hoje em dia, né, inclusive, a nomenclatura da ONU é pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física ou motora e por aí vai. Mas isso não se aveste, porque a nomenclatura mudou tanto nos últimos tempos, né? Ela mudou, ela teve mudanças ao longo da história,
Então, as pessoas realmente se confundem. E um pouco do papel da nossa secretaria é esclarecer, né, esse tipo de mudança que ocorreu e mostrar, quer dizer, qual que é hoje em dia a nomenclatura mais atual. Mas sim, as versões são pensadas em todos os públicos. Quando a gente fala em todos os públicos, né, a gente tem que ter uma atenção especial a dois públicos específicos, que são as pessoas com deficiência auditiva, que elas usam Libras, mas também usam português, depende da pessoa. Tem gente que usa Libras como primeira língua e tem gente que usa português como primeira língua. E as pessoas com deficiência visual, cujo principal recurso para completar, vamos dizer, a experiência de leitura é a audiodescrição das imagens do material. Então, são esses, basicamente, aí, os dois recursos extras que nós temos. Secretário, perdoe a minha incorreção na pergunta anterior, eu peço realmente desculpas. De jeito nenhum, como eu disse, as pessoas erram e é normal, porque essa nomenclatura mudou ao longo do tempo. Ainda existe um certo desconforto com a nomenclatura atual, né? Falar de deficiência causa um desconforto, né? E você dizer que alguém, né, mesmo tendo uma pessoa na frente, mas que é uma pessoa com deficiência, ainda não é algo tão, né, que não é tão palatável ainda, né? Talvez a gente precisasse encontrar uma maneira de chamar, ou seja, uma outra nomenclatura para deficiência que não fosse tão marcante, você não acha? Sim, sem dúvida. E a correção é essencial para que a gente possa fazer da maneira correta, da maneira mais coerente e correta com todas as pessoas, né? Então, eu até agradeço a correção. Secretário, Só um minutinho, secretário, porque você acompanha a partir de agora a transmissão do ato solene em comemoração ao Dia do Advogado. O Jornal da Rede Alesp continua essa transmissão lá na plataforma do YouTube. Na TV vocês ficam com o ato solene. Agora sim, Melissa, secretário. Secretário, quanto tempo levou essa construção desse material? Excelente pergunta. Levou um tempo, viu? Porque nós tivemos muitas reuniões prévias para chegar na qualidade, né, e na qualidade de texto, de imagem e de recursos de acessibilidade comunicacional que nós queríamos. Então, foi um processo que demorou, assim, entre as primeiras conversas até o resultado final, cerca de 2 anos. Então, né, esperamos muito, eu particularmente, mais do que todo mundo, espero que realmente o material seja apreciado, seja consumido pelas pessoas e que ele possa cumprir o papel que nós esperamos dele, né, que é principalmente de ajudar as pessoas, em geral, a entenderem melhor o que é a deficiência, como lidar com ela. Né? Ainda a deficiência é um tema tabu na sociedade. Você vê que as pessoas elas têm restrições, elas se negam um pouco a discutir deficiência em muitos aspectos, existe muito preconceito. Então, esse um dos grandes objetivos desse material é tentar quebrar com esse preconceito e ajudar-nos a todos, né, no processo civilizatório, né, e principalmente numa percepção diferente da pessoa com deficiência. Secretário, o senhor tocou num ponto muito essencial. A gente precisa falar sobre deficiência, a gente precisa falar sobre diversos aspectos da sociedade que ainda talvez seja difícil para as pessoas debaterem. É nossa função aqui também na Rede Alesp, por isso que a gente traz o senhor aqui, não só para falar sobre essas publicações da Secretaria, mas também para dizer, dentro da sua visão e a visão da sua equipe, o que ainda é preciso mudar na sociedade para que também mude essa visão.
Excelente pergunta, né? Principalmente o seguinte, a gente tem que acabar com essa história de que desse constrangimento em falar sobre deficiência. Deficiência é uma coisa da vida, né? Ela não é, ninguém quer. Eu sou tetraplégico, não pense que eu gosto de ser tetraplégico, óbvio que não. Mas é algo que tem que ser discutido porque todo mundo está sujeito à deficiência. A deficiência ela não tem para ela negro nem branco, LGBT ou não, ou seja, ela faz um corte transversal rico ou pobre, ela faz um corte transversal da sociedade. E ela é parte da vida. Né? Tem gente que nasce com deficiência, tem gente que adquire por algum acidente, alguma coisa, então ela tem que ser discutida abertamente. Né? Nós estamos longe disso ainda, existe muito preconceito. Né? As pessoas com deficiência são vistas como incapazes, como inúteis em muitos casos, e não é verdade. Né? Você tem talentos tremendos. E mais, a gente tem que aprender uma outra coisa. As pessoas não são iguais. Então, não dá para ter não dá para ter uma visão única das pessoas ou esperar que todos sejam iguais e produzam igual. Nós precisamos aprender a querer, a esperar das pessoas aquilo que elas podem nos dar. Se a gente não chegar nesse consenso, a nossa sociedade como um todo está fadada a não ser sustentável, porque nós vamos continuar alijando, né, da possibilidade de participação, né, social, um número enorme de pessoas. Né? A gente tem que acabar com o nosso elitismo. Nós somos muito elitistas. Secretário, o senhor falando, e eu me lembrei de uma situação que eu vi ontem ou antes de ontem, de uma especialista em recursos humanos para pessoas com deficiência. E aí ela foi dar uma entrevista numa rádio bastante conhecida e a pessoa perguntou qual que era a área que as pessoas com deficiência tinham condições de trabalhar. Ela ficou magoada porque ela falou assim, todas. Absolutamente Sim. Todas. E aí isso vai de encontro ao que o senhor está falando para a gente, e que é uma realidade que as pessoas com deficiência podem estar em todas as áreas, em todas as atividades. O senhor sente que o preconceito poderia ser melhor tratado, por exemplo, se... por exemplo, nos primeiros anos da escola, já na formação das pessoas? Com certeza absoluta. Bom, um caminho, e eu tenho que agradecer vocês por isso, um caminho é a discussão aberta disso num espaço importante, né, um espaço como o de vocês, como a Rádio Alesp. Sem dúvida alguma, uma das grandes esperanças do processo de exclusão, de inclusão, é a educação inclusiva. Né? Hoje é mandatório, né? Hoje todo mundo, crianças com e sem deficiência, tem que estar matriculadas na rede convencional. Né? Hoje existem ainda, mas não deveriam existir mais escolas especiais. Né? A escola hoje deveria ser inclusiva para exatamente provocar essa convivência logo nos primeiros anos da criança. Né? Que as crianças não são preconceituosas per se. Elas adquirem esses preconceitos eventuais por força do convívio social e da influência de outras pessoas, principalmente adultos preconceituosos. Então, uma grande maneira de minimizar esse processo é a educação inclusiva e o estímulo da inclusão geral entre crianças e jovens. Né? Isso está se dando. Aumentou muito nos últimos tempos, né? A gente tem essa realidade atual da educação inclusiva, mas estamos muito longe ainda do ideal, viu? A gente precisa trabalhar ainda muito para nós termos uma sociedade
que nós possamos chamar de fato, né, de inclusiva e mais, de tolerante. Não é só essa questão. A gente não vive numa sociedade ainda intolerante. Justamente nesse ponto, secretário, o senhor falou, né, sobre a questão da inclusão. Me parece que a inclusão hoje está mais no papel do que ativa na sociedade, né? Então, nós estamos numa casa legislativa, o senhor mesmo disse da importância que a gente tem nesse momento da discussão. Para que essa inclusão realmente aconteça, é preciso o que mais além de discussão? É preciso políticas públicas efetivas com relação a isso? Com certeza, a gente tem que avançar muito em políticas públicas. Orçamento, aumentar o orçamento. As pessoas com deficiência representam um segmento mais vulnerável da sociedade, principalmente quando cruzam com outras vulnerabilidades, como pobreza, né, e outras questões. Então, um caminho com certeza discutir mais, mas não precisamos de mais leis, não. Então, mesmo nós estávamos falando dessa casa do Legislativo, da Casa Legislativa, nós não precisamos de mais leis. O que nós precisamos agora é aplicar a legislação já existente, que é considerada uma das melhores do mundo. Então, isso foi boa pergunta, porque do mesmo nós não precisamos de mais leis, mas os deputados estaduais têm um papel tremendo nessa construção, certo? Porque a gente precisa agora fazer com que as leis sejam efetivadas. Então, eu vejo que a influência que tem os deputados nas suas cidades, nas suas regiões, eles podem, sim, ter uma interlocução fluida com os gestores locais, né, com os mandatários locais, no sentido de fazer com que eles cumpram a lei. Então, tem a lei de cotas, é uma delas, né? Tem as leis de acessibilidade arquitetônica, são outras. Então, né, tem muita lei aí bacana que precisa ser cumprida. Secretário, gostaríamos muito de agradecer a disponibilidade do senhor em falar conosco e nos esclarecer. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Obrigada, secretário. Bom, eu que agradeço muito o convite. Podem me convidar sempre. Eu acho que essa discussão tem que ser mais fluida, como eu disse, e contem comigo para a gente transformar a nossa sociedade numa sociedade mais inclusiva e justa. Muito bem, esse é o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Alcide Torquato.